Certamente, a maior evidência da ressurreição de Jesus foi a transformação dos seus discípulos. Os discípulos não pedem para olharmos para eles da mesma forma que nos pedem para olharmos o túmulo vazio, para os lençóis de linho espalhados e para o Senhor ressuscitado. A mudança na vida deles é evidente. Os homens que aparecem nas páginas dos evangelhos são diferentes daqueles que vemos no livro de Atos. Eles agora são novas pessoas. A morte de seu mestre os deixara desanimados, desiludidos e perto do desespero. Mas em Atos, eles surgem como homens prontos a arriscar suas vidas pelo Senhor Jesus Cristo e a virar o mundo de cabeça para baixo. O que teria produzido tal mudança? Como explicar sua nova fé e poder, alegria e amor? Parte dessa mudança se deve, sem dúvida, ao Pentecostes e à descida do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só veio depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus. É como se a ressurreição tivesse liberado poder moral e forças espirituais. Dois exemplos se destacam. O primeiro é Simão Pedro. Durante a narrativa da história da Páscoa, Pedro teve uma trágica recaída. Por 3 vezes ele negou a Cristo. Esbravejou e jurou nunca ter experimentado a influência de Jesus em sua vida. Em seguida, ele caiu em si e chorou amargamente. Quando Jesus morreu, ele se juntou aos outros discípulos no cenáculo, a portas fechadas, com medo dos judeus, profundamente abatido. Mas um pouco mais à frente, ele aparece em pé, talvez na escadaria daquele mesmo cenáculo, daquela mesma casa em Jerusalém, pregando a uma imensa multidão com tanta ousadia e poder que 3.000 pessoas creem em Cristo e são batizadas. E na medida em que o livro de Atos vai avançando na narrativa, nós podemos observar Pedro desafiando o mesmo sinédrio que condenou Jesus à morte e alegrando-se por ser considerado digno de sofrer em seu nome. Mais tarde, nós o encontramos dormindo em sua cela na noite anterior à sua possível execução. Simão Pedro é um novo homem. Sua insegurança se fora. Agora ele é realmente uma rocha. O que teria provocado essa mudança? Observe também Tiago, que mais tarde assumiu a posição de líder da igreja de Jerusalém. Ele é citado como sendo um dos irmãos do Senhor, aqueles que os evangelhos apresentam como descrentes em relação a Jesus. Nem mesmo os seus irmãos criam nele. Quando chegamos ao primeiro capítulo de Atos, no entanto, encontramos uma relação dos discípulos reunidos no cenáculo, e no fim da lista estão os irmãos dele. Tiago, evidentemente, se tornara um cristão. O que teria acontecido? O que o teria convencido? O texto de 1 Coríntios 15, versículo 7, nos dá uma pista. Quando Paulo relaciona aqueles que haviam visto o Senhor ressurreto, ele acrescenta: depois foi visto por Tiago. Foi a ressurreição que transformou o medo de Pedro em coragem, a dúvida de Tiago em fé. Foi a ressurreição que transformou o sábado em domingo e os judeus remanescentes na igreja cristã. Foi a ressurreição que transformou Paulo, o fariseu, em Paulo, o apóstolo. De perseguidor e fanático a defensor da fé que ele havia tentado destruir. Paulo conclui sua lista com as palavras: e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Preste muita atenção às evidências da ressurreição que nós analisamos. O selo romano foi violado. A grande pedra que fechava o sepulcro foi removida. O corpo desapareceu, deixando o túmulo vazio, apenas com as vestes, e estas permaneceram intactas. O Senhor foi visto por muitos e os discípulos foram transformados. Não há outra explicação plausível para esses acontecimentos, a não ser a grande declaração cristã de que o Senhor de fato ressuscitou. Nesta programação especial de Natal, nós procuramos fazer uma investigação crítica do personagem mais cativante de toda a história, um modesto carpinteiro de Nazaré, que se tornou um pregador itinerante e morreu como um criminoso. Suas declarações foram extraordinárias. Ele nunca pecou. Ele ressuscitou dentre os mortos. O peso acumulado destas evidências é praticamente conclusivo.
Isso torna completamente aceitável aquele derradeiro ato de fé que nos faz ajoelhar diante dele e coloca em nossos lábios a poderosa confissão do desconfiado Tomé: Senhor meu e Deus meu. Ore comigo. Senhor Deus, em nossa busca pela verdade, desejamos que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para enxergarmos aquilo que de fato o Senhor tem para nós e aquilo que o Senhor requer de nós. Que a nossa fé esteja repousada não em doutrinas humanas, mas em teu amor. E que este amor que é manifestado em toda a criação possa nos conduzir no caminho da retidão. Obrigado, porque o teu amor, incomensurável amor, jamais será abalado pelas nossas falhas, mas permanece puro e forte ontem, hoje e sempre. Louvado seja o teu nome, ó Deus, pelas tuas misericórdias sobre a nossa vida. Senhor, que estes que estão agora clamando a ti sejam iluminados para a compreensão da verdade revelada por Cristo. Senhor, que os olhos espirituais daqueles que não conseguem contemplar que Jesus é quem disse ser, sejam abertos nesta hora. Que os incrédulos sejam contemplados com uma fé inabalável e sejam salvos em nome de Jesus. Deus, o teu povo se coloca em oração para exaltar o teu bendito nome e proclamar que só tu és Deus. Tu és a força do teu povo e tu és a resposta que o teu povo necessita nos momentos de crise. Deus, que nesta hora aqueles que clamam a ti por uma solução sejam contemplados com uma resposta que traga paz que este mundo não pode dar. Muitos lares estão em crise, muitas vidas estão precisando de um milagre. Muitos estão num vale de lágrimas, outros numa fornalha ardente. Jovens perdidos, casais em lutas constantes, relacionamentos quebrados ou grandemente abalados, vidas enveredando pelos caminhos tortuosos do engano. Ah, Deus, quanto sofrimento! No entanto, tu és o mesmo e age por amor ao teu povo. Que nesta hora a tua mão esteja sobre cada um. Que as bênçãos do Senhor mude o cenário difícil das crises temporais para uma situação de confiança plena do seu povo em ti. Ó Senhor, faça assim. Que cada um possa compreender agora mesmo que os que foram alcançados por ti através de Jesus, os que o Senhor chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado de graça, nem total, nem finalmente, onde perseverar nesse estado até ao fim. Estarão eternamente salvos. Estamos certos de que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. O Senhor é aquele que nos escolheu quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Bendito seja o Senhor que nos concede a vitória. Bendito seja o Senhor que dia a dia nos conduz pelas veredas da justiça. Que neste momento o Senhor Todo-Poderoso, Deus dos céus, o Senhor dos exércitos, olhe para o teu povo e contemple o seu povo com um derramamento especial de tua graça, para que o teu povo experimente, Pai, uma resposta gloriosa e favorável para cada um dos pedidos que estão fazendo a ti nesta hora e para cada um dos pedidos colocados nos comentários. Que todos, sem exceção, sejam agraciados e que cada pedido alcance uma resposta misericordiosa de tua parte. Ó Deus, obrigado, Senhor, por tão bendita palavra. Obrigado pela tua presença no meio do teu povo e pela perseverança que temos através do Espírito Santo e que nos leva a contemplar o teu amor incomparável e a salvação eterna que temos em ti por meio do sacrifício vicário do nosso amado Redentor. Em nome de Jesus. Amém.